Olá, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa nossa transmissão, né, do dia de hoje. Aliás, dessa noite de hoje, dessa noite abençoada. Hoje é dia 30 de junho de 2021. Seja bem-vindo a esse momento com Deus, esse momento maravilhoso aí que o Senhor preparou para cada um de nós, né, como nós sempre comentamos. E esse momento especial, né, esse momento aí que o Senhor ele permitiu que nós viéssemos a estar falando a respeito da sua palavra, né, que nós viéssemos a estar aí falando a respeito do seu evangelho. Que o Senhor possa abençoar grandemente sua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer algo da parte de Deus nessa noite, algo que o Senhor tem trazido, algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que tem sido motivo de muito incômodo para muitas pessoas, né, nesse tempo que nós vivemos. Tem sido motivo de incômodo para muitas pessoas e talvez seja algo que também tenha te incomodado nesse tempo aí, tá legal? Então, seja bem-vindo. Se você tem o seu pedido de oração, você pode estar fazendo seu pedido de oração, tá? Se você tem aí, de repente, alguém que está necessitado, alguém que está enfermo, de repente, você pode estar colocando o nome dessa pessoa aí para que nós, no final desse trabalho, nós possamos estar aí orando por essa pessoa no nome de Jesus. Então, seja bem-vindo nessa hora. Igreja Batista de Vila Helena, no nosso canal, né? Temos aí também nossa página no Facebook, temos também nosso trabalho no Instagram. Nós constantemente estamos aí no Instagram, fazendo esse trabalho aí e abençoando a vida de todas as pessoas que chegam naquele lugar, todas as pessoas que acessam aquela página, tá? Então, você pode nos acompanhar também no Instagram. Para você nos encontrar no Instagram, também da mesma forma. Você vai nos procurar lá como Igreja Batista de Vila Helena. Você vai nos encontrar lá também da mesma maneira. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como eu já disse, você pode deixar, tá bom? Seu pedido de oração. Você pode deixar, então, seu comentário, de repente. E nós estaremos, então, daqui a pouco lendo e para que nós estejamos interagindo, eu aqui e você aí, no nome de Jesus. E vamos lá, vamos para o nosso estudo. Querido, no nosso tempo de hoje, ou nos nossos dias de hoje, né, nós entendemos que muitas coisas têm afligido o coração de muitas pessoas, né? Muitas coisas têm tirado a paz até mesmo de muitas pessoas. E não é novidade, né, que nós estamos vivendo em um tempo, vamos dizer assim, um tempo de perturbação até mesmo, né, um tempo que muitas pessoas elas estão perturbadas, assim, eu uso essa expressão, né, perturbadas, assim, preocupadas com os acontecimentos do mundo. E é normal, é comum. A pessoa, claro, ela habita no mundo, ela vive em um mundo, é comum a pessoa se preocupar exatamente com aquilo que acontece no mundo, né? Isso é muito comum, né? É até mesmo, vamos dizer assim, um cuidado que a pessoa tem, né? Ela quer saber a respeito das notícias, ela quer saber a respeito do que está realmente acontecendo, e isso é muito comum, né? A pessoa acorda de manhã, ela vai pegar o jornal, ou ela liga, de repente, o aparelho de TV, no jornalismo, né, para ela saber realmente o que está acontecendo, embora nos dias de hoje é tão difícil se ver uma notícia boa, mas mesmo assim a pessoa, ela abre o jornal ou liga no jornalismo para que ela realmente possa ter a informação, pelo menos da sua cidade, pelo menos daquilo que acontece na sua região, na cidade onde ela mora. E uma coisa que tem incomodado, ou tem até mesmo tomado conta dos noticiários, e até mesmo tem sido publicado nas páginas principais de muitos jornais, o que é? É justamente esse vírus, né, esse coronavírus, ou esse Covid-19, como chamado então por alguns. E nós entendemos que muitas pessoas, nos dias de hoje, e nós sabemos, claro, isso tem se levantado a cada dia, né, principalmente com essas variantes, como nós sabemos, nós temos visto, nós temos acompanhado nos nossos tempos. Mas isso tem sido um terror para muitas pessoas. Isso tem sido causa, isso tem sido motivo para muitas pessoas estarem ali preocupadas, né? Para muitas pessoas estarem ali incomodadas realmente com tudo aquilo que viria a acontecer. Então, o Covid hoje ele é um vilão, eu posso chamar assim, né? Porque realmente
tem aí incomodado, né, a vida de muitas pessoas. E talvez eu esteja falando com alguma pessoa, com algum grupo de pessoa, justamente que também faz parte desse grupo de pessoas que foram ali aterrorizadas, né, por esse vídeo. E a mídia também, claro, para colaborar, e também a mídia, claro, para estar aí sempre de primeira mão, né, sempre trazendo novidade, acrescenta, assim, muitas coisas, mas nós sabemos, sim, claro, que muitas coisas têm acontecido. Esse ano foi um ano de perdas, né, de um ano para cá, foi um ano de perdas, né, e até alguns amigos nossos, né, acabamos perdendo, né, devido a essa pandemia, devido a esse vírus aí que está se alastrando, né, pelo mundo inteiro. E não é questão simplesmente de uma cidade ou de um estado, não, ou de um país, não, o mundo inteiro está sendo vítima desse vírus, né? Agora, a palavra do Senhor, ela nos mostra também algumas coisas, e é justamente isso que eu gostaria de dividir com você. Porque nós vemos o cenário do mundo, né? Nós entendemos porque isso aí começou onde? Começou lá na China, saiu, né, lá da China, brotou lá na China, não vem ao caso agora, já falamos sobre isso em outro momento, mas não vem ao caso agora, se criado em laboratório e espalhado para o mundo inteiro, ou se de repente algo surgiu mesmo, algo que escapuliu, enfim, não sabemos de onde realmente essa essência, né, onde tudo isso partiu, ou como realmente isso aconteceu. Mas a questão não é essa, a questão é o que está acontecendo agora devido a isso, né? Devido a esse vírus. E com essas variantes aí, então, acaba complicando muito mais ainda. Mas a questão é que isso tem sido motivo de pânico para muitas pessoas. Isso tem sido motivo de terror para muitas pessoas, né? Isso tem sido motivo de muitas pessoas estarem encadeadas, estarem presas, ficam ali prisioneiras dentro das suas próprias casas, enquanto o vírus está por aí, né? E só que a palavra do Senhor, ela nos mostra, querido, algo muito, muito interessante. Nós sabemos e nós comentamos constantemente, principalmente aqui na nossa escola bíblica, todo domingo de manhã, nós estamos falando a respeito disso, né? Falando a respeito do final dos tempos, estamos falando a respeito disso, e também nós entendemos que, além de essa praga, né, estar aí se alastrando para o mundo inteiro, nós entendemos também, querido, que o povo de Deus, ou o povo no geral, né, nós entendemos que quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos encontrar isso principalmente no Antigo Testamento. Nós encontramos muitas vezes isso, né, o povo pisando fora, o povo se desviando ali do caminho do Senhor, e o próprio Senhor entrega na mão ali dos adversários, né, dos inimigos, né, como um sinal de punição, como sinal assim de querer trazer o povo de volta para um momento de caminhada de comunhão. E nós entendemos que quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, nós entendemos exatamente da mesma forma. Nós vemos um povo, né, ali lutando até mesmo, mas parece que Deus ele tem ficado para trás nesses dias. Parece que o Senhor ele não tem sido lembrado por muitos de nós, né? Parece que o Senhor, o Mateus capítulo 6, versículo de número 33, parece que tem uma fugida, né? Parece que o versículo ficou mais claro, mais transparente. Então, parece que está um pouco mais difícil da gente ler hoje, a gente entender realmente o propósito disso. E claro, com certeza, tudo isso traz uma certa tristeza, né, no coração de Deus. Mas Deus ele tem uma vontade para nós. Deus ele tem um propósito, ele continua ainda tendo um propósito para nós. Mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a tantas tragédias, mesmo em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, mesmo em meio a tudo isso, ainda assim nós acreditamos que o Senhor ele continua tendo um plano, ele continua tendo um propósito para cada um de nós. Você pode olhar, por exemplo, no livro de Gênesis, quando o Senhor ele vem para destruir Sodoma e Gomorra,
propositalmente o Senhor, ele avisa Abraão, né? Porque lá tem alguém que é da família de Abraão. E o Senhor, nesse propósito dele, ele mostra em Sodoma e Gomorra, naquela destruição, naquele momento, naquele evento de Sodoma e Gomorra, o que ele mostra? Ele mostra para cada um de nós que, mesmo ali havendo muita coisa negativa, nós entendemos através do Senhor estando mostrando para nós através da palavra, nós entendemos que mesmo tendo muita coisa negativa, o Senhor ainda consegue encontrar alguém que se inclina para a tua vontade, até mesmo rodeado de coisas perversas, e uma geração perversa, uma geração inclinada para o mal, lá no caso, inclinada para a prostituição, e para tantas coisas, homossexualidade, para tantas coisas, ainda assim o Senhor encontrou, né, algo ali que viesse realmente a tocar o coração dele. Caso contrário, não haveria necessidade nenhuma, ou não haveria desejo nenhum no coração de Deus, mas muito pelo contrário, houve um desejo no coração de Deus, porque quando a Bíblia fala a respeito do justo Ló, nós entendemos que havia alguém que era justo lá. E o espanto nosso é que quando Abraão ele começa a falar a respeito ali de um momento de intercessão de Abraão, né? Ele diz assim: se houver lá em Sodoma 50 justos, o Senhor o destruirá. Então, o que Deus faz ali? O que o Senhor mostra? Ele mostra que, por mais que não há tantos justos assim lá, mesmo assim, o Senhor, ele tem misericórdia ainda, assim como o Senhor está tendo misericórdia ainda da nossa nação. Por quê? Porque ainda há justos, ainda há pessoas justificadas pelo sangue do Cordeiro que procuram, ou têm o desejo até mesmo de implantar aquilo que é bom, aquilo que é certo. E nós entendemos, em meio a tudo isso, que Deus ele tem uma vontade, que Deus tem um plano e que Deus tem um propósito. E não é porque as coisas aparentemente elas são ruins, ou não é porque as coisas aparentemente elas são ali negativas, que o Senhor vai deixar de cumprir o propósito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus disse, quando os discípulos estavam clamando a ele, e disseram que eles se calassem, Jesus disse assim: olha, se esses se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, então o que nós entendemos? Nós entendemos que sempre há alguém clamando ao Senhor, sempre alguém buscando a presença do Senhor, e isso agrada realmente o coração de Deus, por mais que seja incômodo para outras pessoas, mas diante de Deus, isso soa, isso chega de uma forma diferenciada. Exatamente assim a nossa adoração, a nossa busca, a nossa oração e a nossa intercessão, ela chega não como as pessoas ouvem, mas chega de uma forma diferenciada no céu. E justamente, eu estou aqui com o meu pedido de oração, estou aqui para anotar pedido de oração. Se você tem aí um pedido de oração, tá bom, para estar fazendo, você deixa aí anotado na pesquisa, no rodapé aí, ou da lateral aí do vídeo que você está assistindo. Deixa anotado aí seu pedido de oração, tá bom? Escreve aí oração por tal pessoa. Se você desejar escrever o motivo, também não tem problema, pode escrever. Nós estaremos orando por essas pessoas no final desse trabalho, no final dessa live, estaremos orando, estaremos intercedendo por pessoas, seja por libertação, seja por salvação, seja ali diretamente por provisão, seja na área da saúde. Nós estaremos orando e intercedendo. Conforme as causas forem sendo apresentadas, nós estaremos orando, intercedendo e abençoando cada vida no nome de Jesus. Bom, mas voltando aqui para a palavra de Deus, nós entendemos que nós precisamos buscar ali na história, voltar a buscar na história e tentar encontrar realmente a vontade de Deus, tentar encontrar realmente aquilo que atrai o coração de Deus. Porque em meio àquelas coisas todas que aconteciam, lá no meio infiltrado havia um homem chamado Ló. Perdão. Lá no meio infiltrado havia um homem chamado Ló. E o Senhor fez questão de tirar Ló dali pela intercessão de Abraão. Mas olha só, e ali por próximo também morava Abraão na sua tenda. Ou seja, então nós entendemos que há pessoas buscando, há pessoas intercedendo, há pessoas clamando, por mais que as pragas estejam sendo derramadas sobre o mundo já, por mais que entra uma praga, sai outra e sucessivamente, mas nós entendemos que mesmo assim há pessoas que intercedem, há pessoas que clamam incansavelmente, há pessoas que buscam, há pessoas que realmente se colocam na linha de frente, há pessoas que se colocam na brecha realmente para buscar e para clamar a esse Deus.
É esse Senhor que é todo-poderoso. E hoje até mesmo, hoje nós estávamos recebendo pedido de oração, estávamos a caminho, né, da empresa para casa, nós estávamos recebendo pedidos de oração, pessoas ali buscando realmente a Deus, querendo realmente a bênção de Deus sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, e nós estaremos orando por essas pessoas. Bom, mas nós entendemos, deixa eu até anotar aqui esse pedido de oração, né, porque é muito importante e é muito interessante, tá bom? A gente poder estar aí. Olha só, tem uma pessoa aqui, ela está necessitada, né? Pedido de oração, tá bom? A Liana, né? Vou até colocar o nome dela aqui para não estar esquecendo. A Liana, pedido de oração pela Liana. Ela fez exame de Covid e não deu, né? E ela fez 3 testes de Covid e não deu, graças a Deus. Mas ela está enferma, né? Ela está precisando, ela está com um dengue. E nós entendemos que as enfermidades são várias, né? Mas nós entendemos, querido, que o Deus que sara, que o Deus que cura, ele é um só, ele é o Todo-Poderoso, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Daqui a pouquinho eu vou na minha página principal para ver se realmente tem alguém ali colocando realmente alguém ali postando o seu pedido de oração, tá bom? Vamos lá. Então, quando nós olhamos para tudo isso, querido, nós entendemos que o Senhor, sabe, o Senhor nosso Deus, ele é aquele que realmente ele busca, que ele sonda os pensamentos, as intenções, os desejos do coração do homem. Então, as pessoas que vivem no mundo, nos tempos de hoje, no mundo de hoje, ou nos dias de hoje, elas são ali voltadas para a tentação, elas são bombardeadas com as tentações do mundo, elas são provadas com as mais piores tentações que você pode imaginar. Assim, até mesmo como nos tempos de Sodoma, até mesmo como nos tempos de Gomorra e daquelas cidades vizinhas. E elas muitas vezes, por não ter Jesus até mesmo, elas não têm aquela estrutura realmente, ou até mesmo pessoas que são cristãs, né? Muitas vezes elas se descuidam um pouquinho, vem a assolação, vem muitas vezes aquela tentação, aquele momento apertado, e a pessoa às vezes acaba se escorregando, né? E nós entendemos que isso, claro, não é algo voluntário, mas de certa forma entristece o coração de Deus, e o Senhor se entristece por isso. Mas Deus, querido, ele tem esperança para que as pessoas elas possam se arrepender. Deus não está simplesmente em um trono com um chicote na mão e uma vara, esperando o primeiro tropeçar para que ele venha açoitar e maltratar, de certa forma, humilhar a pessoa. Claro que não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor, ela nos ensina, claro, na carta de Pedro, como também em outras passagens, a resistir o mal, né? A resistir o mal, para que ele venha fugir de nós. Porém, nós entendemos que Deus, ele tem esperança para as pessoas que querem se arrepender, pessoas que passaram por esses momentos de dificuldade, tropeçaram, né? E essa amizade que nós temos de Deus, que nós achamos assim, nós entendemos que é algo muito valoroso, que é algo muito interessante. Porque quando nós buscamos em um amigo, nós não queremos que o amigo concorde com o nosso erro, mas simplesmente que a pessoa ela venha entender ali o que aconteceu realmente e procurar nos ajudar de alguma forma. Queremos ajuda de alguém que possa entender. Agora, o Senhor nosso Deus, ele dá essa oportunidade. Então, eu entendo que quando alguém dá oportunidade para outro, é porque ele entendeu. Mesmo não concordando, assim, ele entendeu. E ele quer realmente ver essa pessoa passar por cima de tudo isso e vencer. E essa é a vontade do nosso Deus. Então, Deus, ele tem, querido, um plano, Deus tem um projeto para cada um de nós. O Senhor, ele tem uma intenção para cada um de nós. O Senhor tem a intenção que nós venhamos a nos levantar cada vez que tropeçamos e caímos. O Senhor tem a intenção que nós venhamos a levantar e venhamos a dar a volta por cima. O Senhor tem a intenção, querido, de que nós a cada dia sejamos mais que vencedores. O Senhor, querido, tem a intenção e tem um desejo de nos ver, querido, triunfando, de nos ver vencendo, querido, de nos ver ali, sabe, querido, batalhando, mas fortalecidos nele. Não simplesmente entrando em um campo de batalha e sendo bombardeados por isso. Não, claro que não. Mas o Senhor, a cada dia, ele tem esse desejo no coração, né, de abençoar a vida dos teus filhos. O Senhor, a cada dia, querido, ele tem um desejo no seu coração de nos ver abençoados por ele. Então,
nós entendemos que o Senhor, quando ele usa a expressão, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 e 35, ele fala a respeito do fato de a pessoa ela se sujeitar ao pecado, né? E pelo fato de ela se sujeitar ao pecado, ela acaba se tornando serva do pecado. Ele diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 e 35, ele diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo, ele não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre, né? Então, ele mostrando ali que, por mais que ele tenha nos colocado acima do pecado, acima das tribulações, acima das adversidades, mesmo assim o homem, ele olha para si mesmo. Todas as vezes que o homem deixa de olhar para Deus, para olhar para si mesmo, possivelmente ele comece a afundar, porque o que faz ele flutuar, o que faz ele vencer, o que faz ele andar sobre as tribulações, as adversidades, o pecado, o que faz ele andar sobre tudo isso é justamente Deus. Então, quando ele começa a olhar para dentro dele mesmo, para quem realmente ele é, ele possivelmente comece a afundar. E é exatamente isso que o Senhor não quer que aconteça com cada um de nós. Mas deixa eu falar para você. Então, muitas vezes o homem ele se sujeita ao pecado, ele se coloca debaixo do pecado. Mesmo Deus dizendo que nós não somos mais escravos do pecado. Mesmo assim, ele se coloca debaixo do pecado, da servidão do pecado. E aí é onde o Senhor Jesus diz que a pessoa ela passa a ser serva, ela passa a ser escrava do pecado. Sai da condição de filho, né, para ser escravo ali do pecado, e se sujeitando a toda a consequência que muitas vezes o pecado ele oferece, né? E consequência na família, consequência para o próprio corpo, até mesmo marcas no próprio corpo, muitas vezes a pessoa ela conquista através justamente disso, justamente de um passo de desobediência, muitas vezes gera muita coisa, né? Um passo de desobediência muitas vezes gera muitas marcas, sabe, ali diretamente da pessoa. E ele diz assim, olha, em Levítico capítulo 11, versículo 45, ele diz assim: sereis santos, porque eu sou santo, o Senhor diz. Ou seja, para que a pessoa se separe realmente ali das coisas ruins, para ter aquela característica de Deus. E ele diz assim também, olha só: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes ou suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, e no verso de número 14. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que o Senhor, ele tem um projeto para cada um de nós, e ele dá ali oportunidades, nesses versículos bíblicos, ali que são realmente ali de fortalecimento, esses versículos bíblicos que são ali realmente, querido, abençoadores. O que o Senhor faz? Ele nos dá oportunidade exatamente para que nós venhamos a vencer. E a beleza de Deus, a graça de Deus, esse favor de Deus é tão maravilhoso assim para a raça humana e para os seres humanos, que muitas vezes enche o nosso coração, e muitas vezes nos constrange até mesmo, porque o próprio apóstolo Paulo comentou a respeito disso. Ele disse: o amor de Cristo nos constrange, constrangia naquele tempo e continua constrangendo nós todos os dias da nossa vida. Mas olha só, e ele diz também, olha só, em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra, aliás, João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, a partir do momento que nós nos infiltramos, nós mergulhamos na palavra de Deus, nós podemos nos santificar, nós podemos ser limpos, ser sarados realmente de tudo aquilo que vem grudando em nós a caminhada, né? Aquilo que vem muitas vezes prendendo em nós, e muitas vezes impede nós de nos achegarmos até Deus, porque já é tempo em que comece o julgamento pela casa de Deus, diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, ou seja, há uma necessidade, querido, há uma necessidade de nós realmente olharmos para Jesus, há uma necessidade de nós realmente focarmos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, quando diz que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, o que nós entendemos? Nós entendemos que todas as outras coisas, não que não sejam úteis para nós, elas não são mais importantes do que o reino de Deus. Não que elas não sejam assim, não que elas sejam inúteis. Nós precisamos de uma casa para habitar, para morar, precisamos de um carro muitas vezes para se locomover, uma moto de repente, e precisamos dessas vestimentas para cobrir nosso frio, sim, claro, e de mais algumas coisas. Porém, isso não é prioridade na vida do cristão.
Deus tem uma vontade para você, querido. Deus tem um plano e projeto para a tua vida. E não é simplesmente comida e bebida, mas o reino de Deus não é isso, mas é paz, gozo, alegria no Espírito. Isso é reino de Deus. Deus quer, querido, abençoar a tua vida. Deus quer entrar no teu lar, Deus quer entrar na tua casa, na tua família, mas guarda uma coisa no teu coração, querido. O Senhor chama você, o Senhor chama a mim para Ele. Ele disse, olha, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então Deus tem um desejo ardente de chegar até cada um de nós. Mas sabe o que ele tem intenção de fazer antes de você chegar até nós? Justamente isso. É transformar ali a nossa vida. Ele tem intenção justamente disso. A partir do momento que ele chama cada um de nós até ele tem essa intenção, esse desejo realmente ali de abençoar, de alcançar nossas vidas, de tocar ali diretamente nas nossas vidas. Seja tocado pelo Senhor, seja tocado pela mão de Deus, seja tocado, querido, pelo poder de Deus. Seja transformado pelo Senhor, amado. Sinta o impacto de Deus, sinta a vontade de Deus. Seja, querido, impactado pelo poder de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Então, nós entendemos que o Senhor, ele tem um plano, o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Amém, querido? E nesse plano, nesse projeto, como eu já acabei de comentar, o Senhor, para que nós venhamos a participar de tudo isso, né? Ele nos chama para Ele, né? Ele nos chama para Ele. Então, o Senhor, Ele entende que nós estamos ali carregados, que nós estamos arrojados. E olha só, como eu estava falando no começo, a respeito de quando o povo, ele pendia, muitas vezes, para os ídolos, quando o povo pendia para muitas coisas, sabe? Vinha ali uma praga, vinha algo ali para chamar a atenção do povo, para mostrar para o povo que Deus queria realmente que o povo caminhasse com Ele, né? Mas o povo, infelizmente, endurecia o coração, né? E o povo era entregue ali na mão dos seus inimigos, infelizmente por isso, né? Mas a intenção de Deus era sempre trazer o carinho e a atenção do povo para si, para que o povo realmente ele fosse abençoado. E chega até o momento, chega até o extremo de o Senhor dizer assim, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Mas Deus sempre dizia, escolham a vida, escolha a bênção, escolha o caminho, escolha ali o caminho que você pode chegar, que você pode ali avançar, que você pode se aprofundar na presença do Senhor. E nisso nós entendemos algo assim, querido, também, nisso nós conseguimos entender também que no nosso tempo, no tempo de hoje, há praticamente ali eu chamo assim de algo assim bem covarde, aquilo que se faz conosco, nós que vivemos nosso tempo, embora eu entendo que cada pessoa que vive no seu tempo, ela, de certa forma, né, ela tem ali pessoas, né, ao redor dela, pessoas que querem tanto bem, como querem ali também tanto mal. Então deixa eu falar uma coisa para você. Nesse tempo, querido, que você está vivendo, nesse tempo que se chama hoje, guarda essa palavra no teu coração. Existem pessoas que querem ali tanto o teu bem, como pessoas que também, infelizmente, querem tanto o teu mal. Então, existem pessoas ali orando por você e existem pessoas torcendo para que você não vença. Em todas as áreas da nossa vida, infelizmente, os lugares onde nós passamos, infelizmente é assim. Se é algo que nós nunca vamos conseguir fugir, é exatamente dessas coisas. Então, nós precisamos realmente prevalecer sobre tudo isso, prevalecer sobre as tribulações, prevalecer sobre as adversidades, para que nós sejamos mais que vencedores, tá bom? Então, Deus, ele tem um plano. Então, Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um projeto. Deus, ele dá esperança para cada um de nós, para que nós venhamos a voltar realmente ao caminho, a voltar ao primeiro amor, como é aquela carta que o Senhor, ele escreve para aquela igreja lá em Apocalipse, né? Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Então, essa é a intenção de Deus, que nós venhamos realmente a voltar. Lembra o tempo em que nós entregamos a vida para Jesus? Lembra o tempo em que nós tínhamos desejo ardente no coração de ler a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus, de evangelizar, de ir nas vigílias, ali de realmente mostrar que nós somos cristãos e que Cristo tem feito bem para cada um de nós. E muitas vezes isso tem passado das nossas vidas. Muitas vezes nós temos ali, nos distraído com tantas coisas que nós valorizamos, e muitas vezes essas coisas que são tão simples assim da parte de Deus, muitas vezes nós temos deixado passar da nossa vida. Eu quero dizer algo para você, querido, valorize o seu tempo com Deus. Deus, ele te ama, ele criou você, ele projetou você,
Antes de a sua mãe e seu pai pensar nisso, Deus já havia projetado no coração dele, querido, para que você viesse a nascer, para que você chegasse desse fruto realmente para a glória de Deus, e esse fruto viesse a permanecer, querido. Permaneça firme na presença de Deus, para que o propósito dele se cumpra na tua vida, tá bom, amado? Então, o Senhor nos mostra também como nós podemos alcançar o verdadeiro arrependimento. Olha só a vontade e o desejo do coração de Deus. Você vê que ele não quer nossa ruína, ele não quer o mal nosso, mas ele simplesmente quer o bem nosso. Então ele nos mostra a maneira de alcançar ali o verdadeiro arrependimento, para que nós venhamos a ganhar realmente a proteção de Deus. Porque somente nos arrependendo, somente nos achegando realmente ao Senhor, nós podemos encontrar ali a verdadeira proteção de Deus, o cuidado de Deus, as asas do Senhor, como diz lá no Salmo de número 91, a proteção ali do Senhor, o escudo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, a partir do momento que começamos a viver realmente a vida de Deus, a vida em Deus e para Deus, você pode ter certeza, o Senhor, ele envia anjos para nos guardar, para nos proteger, para que nós sejamos ali guardados por ele, porque nós somos a menina dos olhos dele, somos ali preciosos aos olhos do Senhor. Então ele nos mostra como nós podemos alcançar justamente essa proteção, que diz lá, por exemplo, também em 1 Pedro, não sei se você já chegou a ler, mas em 1 Pedro, no capítulo de número 5, se você tiver sua Bíblia aí, você fica à vontade, tá? Mas em 1 Pedro, no capítulo de número 5 e no versículo de número 7, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, olha só, vou ler para você. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte ao tempo devido. A exaltação vem de Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus que cuida. Mas a partir do momento que nos achegamos, a partir do momento que nos lançamos a ele, entramos debaixo desse escudo, entramos ali dentro dessa proteção do Senhor, né? Aí ele vem dizendo para que nós venhamos a lançar tudo aquilo que tem incomodado realmente o nosso coração e descansar nele. Casa com aquilo que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, né? Ou seja, nós precisamos chegar até o Senhor. Ele disse, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo que dará descanso para a nossa alma. Ou seja, por quê? Porque você chegou ao Senhor. Por quê? Porque ele livrou ali de toda a ansiedade, porque está debaixo da cobertura dele agora, né? E aí ele continua dizendo, versículo de número 8 do capítulo 5 de 1 Pedro, sejam sóbrios, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, ou ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar, ou a quem possa devorar. Olha só, querido. Então, existe sim alguém influenciando pessoas a tomar atitude para que as pessoas percam essa proteção. Mas olha só o conselho que o Senhor dá para aqueles que são dele, que estão dispostos a ouvir dele, para aqueles que estão dispostos a se chegar a ele. Ele pede para que venha realmente ele se lançar diante dele, para entrar dentro desse escudo e dessa proteção. E ele continua dizendo assim, olha no versículo 8 do capítulo 5, ele diz assim, sejam sóbrios, vigiem, fiquem atentos, fiquem ligados. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ali, ó, de olho, né? Ele diz no versículo 9, resistam, permanecendo firmes na fé. Como é que alguém resiste, querido, a uma pancada muito forte? Como é que alguém resiste um mal, até mesmo algo invisível? Como é que alguém resiste? Permanecendo na presença do Senhor. E ele diz, resistam-lhe. A dica da resistência, como é que faz para resistir? Olha, é permanecendo na fé. É o que ele diz aqui no versículo. Ele pede para que resista e já dá a dica de como é que faz para resistir justamente essas ciladas, essas armadas, essas armações, esses campos minados que o maligno ele arma para as pessoas. Ele diz exatamente isso, olha, resistam-lhe permanecendo na fé, permanecendo crendo, permanecendo na palavra, sabendo que os irmãos de vocês que têm em todo mundo, espalhado pelo todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tribulações, pelas mesmas provações que vocês. Então você percebe que, e às vezes algumas pessoas até comentam, né? Ah, pastor, é só eu mesmo, só comigo mesmo acontece essas coisas. Não, muitas pessoas ali estão passando pelo mesmo problema que nós, porque temos a mesma fé que nós. Muitos morreram por causa do evangelho. Você sabe qual é o pecado deles, não?
diante das pessoas, o que as pessoas achavam que eles tinham de errado, pelo fato de eles serem filhos de Deus. O maior pecado que eles tinham era exatamente esse: eram filhos de Deus, para você ter ideia. Então, o mundo abraça e ama aquilo que é dele, mas o Senhor Jesus disse: olha, nós não somos do mundo, então o mundo não nos abraçará, o mundo não nos amará, mas muito pelo contrário, o mundo nos aborrecerá. Essa é a dica que nós damos. Então, a melhor coisa, querido, é entrar aí debaixo da proteção de Deus e viver, passar a viver realmente esse plano de Deus, esse plano de salvação, né? E ele diz ali, ó, atente para a advertência de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele repreende, né, o filho que ele ama. Ou seja, se o Senhor está repreendendo, é porque há um amor, é porque o Senhor está amando, é porque o Senhor ama realmente. Então, ele repreende o filho que ele ama. Então, nós entendemos exatamente dessa forma. A partir do momento que nos achegamos ali diretamente ao Senhor, nós podemos permanecer nele, né? E então vem essa proteção também sobre as nossas vidas. Querido, mas muitas pessoas nos nossos dias estão vivendo sem proteção, né? Muitas pessoas estão vivendo os nossos dias aí simplesmente descuidadas. Eu quero dizer para você, se proteja. Quero dizer para você, se proteja, se cuide, querido, se cuide, sabe? Permanece firme na fé, não entregue, não jogue os pontos, não jogue a toalha, mesmo que você está aí brigando feio com o pecado, brigando feio com a tentação, mesmo assim, querido, não jogue sua oportunidade fora. Permaneça mesmo assim, querido. Por quê? Permaneça buscando ao Senhor. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar vitória, olhando você, essa insistência para mudar realmente de vida, e você muitas vezes não consegue, tá bom, querido? Então, Deus tem um plano para a tua vida, né? E Deus, ele com certeza, querido, ele tem algo para ti, né? Deus, ele tem uma vontade para você, e nós precisamos aprender realmente a buscar realmente a vontade de Deus. Precisamos chegar no coração de Deus para que nós venhamos realmente ali encontrar a sua vontade e nas nossas vidas em nome de Jesus, tá bom? E antes de eu encerrar esse trabalho, bom, nós estamos aqui com um pedido de oração, nós acabamos de comentar, estaremos orando pela saúde, né, do pastor Pedro Silva, e nós estaremos também orando por um pedido de oração que eu recebi nessa tarde de hoje. Eu recebi um pedido de oração, eu gostaria de estar orando, de estar apresentando aí esse pedido de oração, aí juntamente com vocês, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui, vou anotar aqui. Estaremos orando pela vida do pastor Pedro Silva. Tá. Estaremos orando também. Vou colocar o nome dele aqui. Pastor Paulo Campos. Não se encontra muito bem em saúde. Estaremos orando tanto pela vida do pastor Pedro Silva, como também da vida do pastor Paulo Campos, como também da vida da Liana. Estaremos apresentando essas vidas diante do Senhor, tá bom? Se você conhece outras pessoas e você quer orar por essas pessoas, você quer também dar compartilhar aí a bênção de Deus, você quer dar o seu compartilhamento, você quer dar aí a sua retribuição, você quer abençoar realmente as pessoas, então você pode, essas pessoas que você se lembra, você pode apresentar elas diante do Senhor exatamente nessa hora. Então, se você estiver na sua casa, você tem mais liberdade, você fica à vontade, você pode se ajoelhar, você pode de repente ficar de pé, você pode de repente aí, enfim, fica à vontade na tua casa, e fecha os seus olhos. Agora, se você não está na sua casa, né, aí dependendo do lugar onde você está, claro, você não vai fechar seus olhos, né, mas você vai aí respeitar o ambiente, claro, onde você se encontra, tá bom? Então, vamos lá. Eu aqui estou na minha liberdade, juntamente com o meu amigo Alexandre, e eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora, exatamente nessa hora, que nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos buscar e invocar esse Deus que é todo-poderoso. Feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos se você puder, tá bom, querido? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus grande, Deus soberano, Deus magnífico, Deus poderoso, Deus terrível em louvores, Deus que tantas vezes tem nos ajudado, que tantas vezes tem pegado na nossa mão e tem livrado cada um de nós. Quantas vezes o Senhor tem nos levantado do chão, até mesmo quando nos encontramos caídos, nós olhamos e enxergamos uma mão estendida, e essa mão é do Senhor.
o Senhor muitas vezes pessoalmente, e muitas vezes levando alguém, permitindo com que alguém venha ali nos ajudar, como aconteceu com Jeremias e com tantos outros homens de Deus, o Senhor providenciando ali o escape, providenciando ali a ajuda. Mas olha só, querido, apresenta aqui diante do Senhor a vida da Liane, apresenta que está acometida de dengue, mas nós repreendemos em nome de Jesus, nós mandamos embora toda enfermidade, toda a sequela, toda a consequência dessa doença, desse mosquito, né, que acaba picando, e enfim, nós mandamos embora em nome de Jesus todo efeito. Nós cancelamos nessa hora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus, nós declaramos, Senhor, a cura, declaramos, Senhor, a libertação lá, Deus, onde ela estiver, Senhor. Nós não aceitamos, nós declaramos, Senhor, a libertação em nome de Jesus. Também a vida do pastor Pedro colocamos diante do Senhor. Esteja, Deus, abençoando, esteja, Senhor, cuidando, Pai, da vida dele. Oh, Deus, para que ele possa, Senhor, logo, logo estar juntamente conosco, que ele possa estar aí no nosso meio, adorando ao nome de Jesus Cristo. Também eu coloco diante do Senhor, Pai, nessa hora, oh Deus Todo-Poderoso, a vida do pastor Paulo Campos, Deus, teu filho, teu servo, dirigente da igreja do Senhor, meu Deus, mas que se encontra, Senhor, enfermo, Pai. Eu te peço, Deus, nessa hora, esteja, Senhor, restaurando, Pai, a saúde dele, Pai. Esteja, Senhor, oh Deus, trazendo, Deus, de volta a saúde dele, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço, toca, Deus, a vida dele lá onde ele está, para te dar uma distância, Senhor, é o Deus daqui, é o Deus de lá também. Deus, em nome de Jesus, por teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Foi muito bom poder estar aqui com você esse tempo. E que a graça e a paz seja contigo. Não se esqueça, amanhã, às 7h30 da noite, nossos cultos sempre às 7h30 da noite, né? Amanhã, às 7h30 da noite, nós estaremos aí dando início, aliás, o evangelista Felipe vai estar dando início aí a um trabalho, né, uma campanha que ele vai estar dando início aí, e se chama Em Busca do Meu Milagre, amanhã às 7h30 da noite. Se você está buscando realmente o milagre de Deus, se você está aí desejoso de ser abençoado, alcançado pelo Senhor, então vai aí a dica, querido, em busca do meu milagre. Então eu te convido amanhã na Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você é o meu convidador. Então venha, participe e seja grandemente abençoado pelo Senhor, tá bom? E lembrando também que na sexta-feira tem aí a live do Paulo Vitor, né? Paulo Vitor vai estar aqui transmitindo também algo de Deus para a tua vida. E durante a semana, no sábado, vai ter um amigo meu, um pregador, um pastor, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E venha, querido, participar, venha dar sua contribuição também, né? Sábado às 7h30 da noite, tá bom? E domingo também às 7h30 da noite, nosso culto da família, esse momento abençoado por Deus, para que nós venhamos a celebrar, a glorificar o nome dele, tá bom, querido? Então eu fico por aqui, que a graça e a paz seja contigo, Deus abençoe, um abraço a todos que participaram conosco e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá.